Ainda que não pareça, a regência de orquestra requer uma resistência muscular considerável. É somente o fato de pensar que, por exemplo, uma sinfonia clássica, como a Sinfonia Heroica de Beethoven, dura 1 hora e durante essa hora o regente está ali movendo os braços praticamente sem parar, em pé, e podemos tomar como base esse exemplo da resistência que necessita tanto o corpo quanto os braços de um regente de orquestra. Portanto, para não se cansar de maneira excessiva o corpo, é importante observar uma postura corporal correta, como já falamos antes, e também uma postura e posicionamento dos braços correto. Os braços devem estar posicionados nessa posição, de maneira a formar esse ângulo aqui com o corpo. É importante evitar uma postura dos braços que estejam exageradamente para dentro do corpo, como exageradamente estirados. Ainda que vamos ver que no decorrer da regência há momentos que os braços estarão um pouco mais estirados, há momentos que os braços estarão um pouco mais retirados. Obviamente, um exagero em nada é correto. Também é importante observar uma correta distribuição das funções musculares dos braços. O motor muscular do braço do regente está aqui no ombro. É o ombro, os músculos do ombro que são mais resistentes, que podem aguentar mais esforço durante um período largo de tempo, que movimentam o braço. Movimentos pequenos que partem daqui do ombro. Vamos até fazer essa prova de colocar nosso braço totalmente estirado e sentir com movimentos bastante pequenos como nós trabalham os músculos dos nossos ombros. Essa parte do braço, o antebraço, já tem mais flexibilidade, por pesar menos que o braço inteiro. Então, no caso, por exemplo, dos movimentos na regência, o antebraço trabalha mais, tem mais flexibilidade, mas se apoia nos movimentos pequenos e profundos dos músculos do ombro. Como podemos ver, o ombro trabalha movimentos pequenos e o antebraço amplifica esses movimentos com mais flexibilidade. O pulso, pelo menos agora inicialmente, o pulso não deve mover. O pulso, essa articulação, fica firme, evitando gestos desse tipo. Assim também como os dedos. Nessa posição logo veremos também a batuta e a posição das mãos. Veremos isso mais um detalhe. Dessa maneira temos um trabalho muscular equilibrado. Onde há mais movimento, mais flexibilidade, trabalham músculos mais idôneos a essa atividade. E aqui trabalham músculos mais resistentes, idôneos a aguentar mais resistência e aguentar o maior peso de todo o braço. É importante não trabalhar só com o antebraço, porque vemos que o movimento de antebraço, antes de nada, nos constringe a estar aqui com os braços encaixados aqui. E são movimentos privos de peso. O movimento sempre tem a sua base aqui. Juntamente com a postura e tudo que temos visto até agora, é importante considerar também alguns erros mais comuns na regência. É importante, como já falamos também ao princípio, observar que não estamos com os ombros desequilibrados,
E durante o movimento dos braços, isso tanto nos exercícios como principalmente no momento da regência, a regência com a orquestra, é importante que não utilizamos outras partes do corpo, como por exemplo a cabeça, as entradas, por exemplo, para instrumentos da orquestra. É importante fazer com o braço e não com a cabeça, ainda que muitas vezes um olhar é suficiente para dar uma entrada, mas que seja o olhar e não a cabeça acompanhando. Também é importante, no caso, principalmente se mudarmos a altura do plano de apoio, não reger com os cotovelos, assim, dessa maneira. Pode ser com a batuta também, pois isso, além de muito antiestético, cria um certo desordem na parte dos músculos, pois haverá músculos seguindo a ponta da batuta e haverá outros músculos seguindo o cotovelo. Também é importante evitar flexões dos joelhos. Por exemplo, se temos que fazer um movimento forte, utilizar os joelhos ou o estiramento das pernas. Assim também como saltos, são coisas para evitar, que não são academicamente corretas e podem gerar alguma confusão por parte dos músicos. Geralmente nenhuma música necessita desses gestos extremos, que são mais teatrais que musicais. Um detalhe importante, a estante. Antes de falar sobre a estante, é importante levar em consideração que o regente de orquestra deverá saber conhecer a partitura praticamente de memória, independentemente de reger com ou sem a partitura, porque geralmente as partituras de orquestra são compostas de um sistema de vários pentagramas, então não dá tempo para ler tudo aquilo no momento da regência. Agora, independentemente desse fator, o uso ou não da estante, o melhor seria não usar a estante, reger sem partitura, porque isso permite uma comunicação mais imediata com os músicos, um contato corporal, um contato visivo muito mais imediato, porque aqui o olhar está constantemente sobre a orquestra. Até mesmo no caso de querer inconscientemente olhar para algum lugar para não olhar os músicos, o que muitas vezes acontece por uma própria situação nervosa da pessoa ou timideza, nesse caso estaria meio que impedido, porque os músicos estão ali, não há nenhum outro foco de perda de atenção. Então, contato corporal, aqui as entradas já dá para olhar os músicos bastante tempo antes e é tudo muito mais imediato. Porém, há alguns casos que o uso da partitura é, digamos assim, obrigatório. No caso de reger uma ópera lírica ou qualquer outras peças com solistas, os solistas, lembramos bem que os solistas não são regidos. Os solistas têm uma partitura, a parte solista, um concerto para piano e orquestra, por exemplo, são partes muito difíceis. Então, pode passar alguma coisa, pode acontecer que o pianista esqueceu completamente de 2 compassos, uma coisa desse tipo. Então é importante estarmos com a partitura para qualquer situação de emergência. Assim também como a ópera lírica, é importante ter a partitura, porque pode acontecer também algumas coisas, os cantores estão em cena, estão movendo, pode acontecer várias coisas, pode esquecer de alguma frase, pode esquecer. Então é importante a partitura estar ali, mesmo que o regente saiba a partitura toda de memória. Nesses casos, no caso que é obrigatório o uso da estante, que remarcamos bem, não tem nada a ver com o quanto sabe o regente a partitura o regente, independentemente de usar a partitura ou não, o regente tem que saber praticamente de memória. A estante é importante que esteja numa posição adequada. Aqui, como falamos anteriormente, temos a base de apoio, está sobre a linha do umbigo.
É importante que uma posição assim está bem para a estante, porque permite eu ter minha base de apoio aqui tranquilamente. E de olhar a partitura, girar as páginas no caso necessário. Se temos a nossa estante numa posição excessivamente levantada, a minha linha do umbigo está aqui, a minha base de apoio seria justamente onde está a estante. Então, eu seria obrigado a levantar a base de apoio. E isso não faria com que a minha regência não fosse tão eficaz. No caso que temos uma estante que não podemos modificar a altura da estante, se é uma estante por várias razões que seja, não importa a razão, agora não vem ao caso, o que podemos fazer é deixar a estante do lado e colocar-nos do lado da estante. Se a estante se não é um móvel, por exemplo, o que podemos fazer é mover a estante de lugar. Assim seria o ideal. Se isso não é possível, ficamos na estante e nos posicionamos do lado dela. O importante, para resumir, é que isso não seja um vínculo à nossa regência. A nossa regência tem que estar vinculada à música e à necessidade da orquestra. A orquestra e 90% das músicas a serem regidas necessitam de base de apoio. Necessitam de sentir aqui o chão da música, o chão dos movimentos. Isso nos impede. Então, temos que tentar o máximo possível adaptar isso à música e não o contrário.